Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, mesmo a incapacidade temporária e sendo, por períodos curtos, ela pode durar muito tempo, ela pode chegar a ser definitiva. Olha aí, ó, o auxílio-doença é um benefício temporário de incapacidade temporária concedido para aqueles segurados que, em decorrência de um acidente ou de alguma lesão, eles ficarão incapazes de exercer a sua atividade laboral por um período. A princípio, ele é um benefício temporário, mas não está também tão definido qual é o prazo que você pode ficar recebendo o auxílio-doença. Em muitos casos, o benefício pode ter duração longa e muito mais do que o esperado, devido a uma série de fatores que interferem. Por exemplo, a reabilitação profissional, a recuperação do segurado. Um dos principais motivos para a duração prolongada desse benefício é a gravidade ou é a complexibilidade da condição médica que levou à incapacidade. Algumas doenças classificadas como temporárias podem exigir longos períodos de tratamento ou de recuperação. Condições de doenças crônicas não totalmente incapacitantes, problemas ortopédicos graves, doenças de saúde mental podem levar anos para uma recuperação completa ou até mesmo tornarem-se permanentes. Nesta condição, o segurado ele pode continuar recebendo o auxílio-doença indefinidamente, até que seja possível uma melhora clínica ou até que a perícia do INSS decida a concessão de um outro benefício, por exemplo, a aposentadoria por invalidez. Um fator que contribui para a duração estendida do auxílio-doença é a demora no tratamento e nos diagnósticos adequados. Muitos segurados dependem, por exemplo, do SUS, do Sistema Único de Saúde, para tratamentos e exames. E o SUS, em diversas regiões do país, ele sofre com problemas, por exemplo, estruturais, com filas longas para o atendimento, falta de especialistas. Isso pode retardar significativamente o tratamento de doenças, fazendo com que o segurado permaneça afastado do trabalho por um período bem maior. Sem acesso rápido a tratamentos adequados, o quadro de saúde desses beneficiários pode se agravar ou não evoluir conforme o esperado, aumentando o tempo da concessão do benefício. Olha só, e realmente não é todo mundo que tem plano de saúde, não é todo mundo que a empresa paga, por exemplo, um plano de saúde. E para se fazer exames, muitas vezes, fazer um tratamento, principalmente de doenças crônicas, ou mesmo, como vocês viram, exames, isso pode se demorar por um bom período. E nesse caso, o auxílio-doença ele vai sendo estendido, que é o benefício de incapacidade temporária, ele não é muito temporário, não. Além disso, o sistema de concessão de benefício do INSS permite que esse benefício ele seja renovado sucessivamente por meio de novas perícias. Quando o segurado passa pela perícia, o perito constata que ele ainda não tem condições de retornar ao trabalho, o auxílio-doença é prorrogado. O segurado ele pode ser convocado para perícias de avaliação, geralmente a cada 2 meses, 6 meses. Os intervalos são curtos, né, mas são constantes, dependendo da gravidade do caso. Em algumas situações, essas perícias podem se arrastar até por anos. Olha lá, quando você ganha, por exemplo, na justiça, que o juiz coloca um DCB, muitos chegam a ter 12 a 24 meses. O juiz coloca como uma data de cessação do benefício. E em algumas situações, essas perícias também podem se arrastar, o segurado recebendo o benefício sem uma previsão clara de retorno ao trabalho ou uma decisão definitiva sobre a sua capacidade. Outro ponto importante é que casos onde o INSS reconhece a incapacidade, mas o segurado ainda não reúne condições necessárias para a concessão, por exemplo, da aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença ele é mantido, né? Até que haja, por exemplo, um encaminhamento para uma reabilitação profissional, uma melhora na condição desse segurado. A falta de perspectiva de reabilitação é comum em doenças que apresentam uma evolução imprevisível ou tratamento de longo prazo, como as doenças autoimunes e os transtornos psiquiátricos severos, que podem levar anos até que o paciente se estabilize e recupere plenamente a sua capacidade. Muitas vezes o INSS ele pode converter o auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, mas
esse segurado ele precisa preencher requisitos para fazer essa conversão e muitas vezes ele não atende. Ele não pode ficar sem o benefício de incapacidade temporária, não pode, por exemplo, transformar em aposentadoria por invalidez. A única tentativa do INSS é encaminhá-lo para reabilitação. Mas como vocês viram, existem doenças que não é viável encaminhar para reabilitação, porque são imprevisíveis e os tratamentos são de longa duração. Além disso, muitas vezes os segurados se deparam também com problemas burocráticos ou judiciais, que para conseguirem encerrar o recebimento do auxílio-doença de forma definitiva, em muitos casos, pode determinar aí a cessação antes da recuperação plena, o que leva o segurado a correr à justiça para garantir a continuidade do benefício. Em alguns casos, o processo judicial ele pode demorar também anos, o período durante o qual o segurado vai continuar recebendo o benefício se ele ganhar a ação. Além disso, se o INSS não reconhecer a incapacidade de forma adequada, o segurado vai recorrer às perícias judiciais, que também podem prolongar o tempo de concessão do benefício. Olha aí, ó. Por fim, ainda há casos de reincidência da doença ou agravamento na condição de saúde. Muitos segurados que recebem o auxílio-doença conseguem uma melhora temporária e retornam ao trabalho. Apenas algum tempo depois, eles precisaram se afastar novamente pela mesma condição ou por complicações associadas àquela doença ou àquela lesão que tinha gerado o benefício. Quer dizer, ele precisa do benefício novamente pelo mesmo motivo. Esse ciclo de melhora e recaída pode fazer com que o segurado fique entrando e saindo do benefício por longos períodos, resultando aí em uma concessão intermitente, mas prolongada. Em resumo, apesar do auxílio-doença ser um benefício projetado para cobrir períodos de incapacidade temporária, ele pode durar por muito tempo em função desses fatores e da gravidade da doença. Atrasos no tratamento, burocracia ou até a evolução imprevisível de algumas condições de saúde. Assim, a temporariedade desse auxílio-doença, muitas vezes ela vai se estender por anos sem uma solução. O auxílio-doença, embora seja temporário, ele também pode evoluir para certas situações, circunstâncias, dependendo da recuperação e da evolução da condição de saúde desse segurado. Nós falamos de converter para o auxílio-doença, mas também pode se transformar em auxílio-acidente. Olha lá, conforme o estado da incapacidade, o resultado das perícias, esses desdobramentos acontecem quando o segurado não se recupera completamente, enfrenta sequelas ou é considerado incapaz de retornar ao trabalho definitivamente. O auxílio-acidente é aquele benefício indenizatório que pode ser concedido após o segurado ter o fim do auxílio-doença e se ele, por exemplo, retornar ao trabalho, mas com uma sequela que reduza a capacidade de exercer a sua atividade laboral anterior, a transformação do auxílio-doença em auxílio-acidente, ela ocorre quando a perícia constata que o segurado não se recuperou completamente do acidente ou da doença que afastou, mas ainda ele pode desempenhar atividades com algumas limitações. Nesse caso, o auxílio-acidente ele é pago como uma compensação da perda parcial da capacidade do trabalho. Por isso que ele é considerado um benefício indenizatório, porque ele, nesse caso, ele é pago como uma compensação. O auxílio-acidente é menos comum do que o auxílio-doença, mas é importante porque não impede que o segurado retorne ao trabalho. Mesmo com condições e limitações causadas por sequelas, o segurado ele pode voltar ao trabalho e receber o auxílio-acidente como um complemento do seu salário. O valor do auxílio-acidente é o equivalente a 50% do salário-benefício, quer dizer, a metade do que ele recebia de auxílio-doença. O que significa que se ele representa a metade do valor calculado para o auxílio-doença, esse benefício se mantém até que o segurado se aposente ou venha falecer. Olha só, pessoal, e muita gente não sabe. Muitos têm alta no auxílio-doença, têm uma sequela que diminuiu a capacidade e retornam ao trabalho e o perito ele não comunica e não concede o benefício. Quando o segurado tem conhecimento que ele pede
aí o perito fica sem saída. É por isso que os nossos conteúdos são tão importantes. Quando você não se recupera o suficiente para retornar ao trabalho, o auxílio-doença pode evoluir também para aposentadoria por invalidez. Mas é o que nós falamos, é mais complicado do que o auxílio-acidente, no caso, porque você tem que preencher os requisitos para ter direito à aposentadoria por invalidez. E outra, a aposentadoria por invalidez, ela também não é um benefício vitalício, tá? Muitos são considerados vitalícios porque aquele que recebe esse benefício já passou de 60 anos de idade. Aqueles que têm 55 anos ou mais, que já recebem a aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos. Portadores de HIV aposentados por invalidez, esses estão fora de pente fino, de revisão. Isso é garantido por lei. Agora, saiu dessa exclusão, todos podem ser convocados. É que a aposentadoria por invalidez, ela tem períodos maiores, por exemplo, para convocação. E para você aposentar por invalidez, é diferente, tá? Na questão do INSS, da avaliação. Na justiça, por exemplo, o juiz, ele não avalia somente a incapacidade, a escolaridade, o grau familiar, a comunidade, como vive essa pessoa, tudo é levado em consideração. Já no INSS, não. No INSS se julga a incapacidade. Existe ou não a incapacidade? Se não existe, é dado alta e acabou, né? Agora, quando o segurado tem conhecimento e ele está no auxílio-doença e ele recebeu a alta e ele tem a sequela, ele já vai falar na hora para o perito. Mas eu tenho direito ao auxílio-acidente. Aí o perito já vai... Poxa, essa pessoa tem conhecimento, não tem como ele negar. Mesmo que ele peça, por exemplo, exames adicionais, faça os exames adicionais, faça tudo que tem que fazer. E se ele negar o auxílio-acidente, recorra à justiça. É assim que funciona, pessoal. Não tem outro... Não adianta eu vir aqui querer ficar contando conto de fadas para vocês, inventando caminhos que não existem. A solução é isso. O INSS negou, desrespeitou. É o direito seu, garantido por lei, o caminho é a justiça. Não tem o que fazer. Seja para auxílio-doença, para aposentadoria por invalidez, para o auxílio-acidente. Existem os recursos administrativos dentro do INSS, mas eles não trazem resultados positivos. A média de 95% das pessoas, dos segurados que recorrem a esses recursos dentro do INSS, ele não muda a posição, ele não muda o indeferimento ou a negativa que foi dada pelo perito. Então, é tentar na justiça. Pelo menos na justiça, você vai ter os seus direitos, vão ser averiguados, você vai ter uma resposta definitiva, você vai passar por uma perícia que não tem vínculos com o INSS, como no caso o perito do INSS ser funcionário do INSS, o perito judicial, ele não tem vínculos com o INSS, muito menos o juiz. Então, a credibilidade é maior. Tá bom, meu amigo e minha amiga, eu espero que esse vídeo tenha sido importante, que tenha tirado dúvidas, trazido esclarecimentos. O conhecimento é muito importante para lidar com todas essas situações, tá bom? Gostou do vídeo? Não deixe de dar um like para fortalecer aqui o meu trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre atualizado com conteúdos aí relevantes que vão ajudar, que vão te trazer conhecimento para nos momentos difíceis, você saber lidar com as situações, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a vida, a casa, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.